Imagine uma pessoa que acorda às 6 da manhã, vai ao trabalho, cumpre todas as suas obrigações, volta para casa, janta com a família, deita-se às 11 da noite, todo dia, há anos. Ela faz os exames de rotina, tudo normal, colesterol dentro dos limites, pressão arterial aceitável, glicose em ordem. O médico sorri e diz: tá ótimo, pode ir. Mas, quando ela sai do consultório e entra no carro, ela não consegue lembrar, porque está indo para casa. Sente um cansaço que o sono não tira, uma irritabilidade que não tem nome, um vazio que não cabe em nenhum exame laboratorial. Essa pessoa está saudável? Os exames dizem que sim. Ela sente que não. E aqui começa o problema. Um problema que a medicina clássica, por séculos, simplesmente não sabia como nomear. Bem-vindos ao Odisseia Filosófica, eu sou o Jeff e este é o 8º episódio da nossa série sobre saúde. Tenho até falado que a gente ia dar uma pausa, mas faltava esse episódio conectando saúde e psicologia diretamente, e por isso que preferi fazer mais um episódio antes da gente pular para um outro tema. Ao longo dessa série, percorremos o que é saúde, o que é doença, o corpo como modo de habitar o mundo, o modelo biomédico e seus limites, a saúde única, a educação em saúde e a promoção da saúde. Hoje chegamos a um momento que eu esperava muito, porque hoje a pergunta não é apenas médica, ela é filosófica, ela é psicológica, ela é profundamente humana. O que a psicologia descobriu sobre a saúde que a medicina sozinha não conseguia enxergar? E a resposta vai nos levar por um percurso que passa pelo inconsciente, pelo estresse, pelas células do sistema imunológico, pela finitude, pela qualidade de vida, e termina numa pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Como é que você está habitando a sua própria vida? Por muito tempo, a medicina operou dentro de um paradigma que, ao seu modo, era elegante em sua simplicidade. O corpo é uma máquina. Quando uma peça quebra, o médico a repara ou a substitui. Quando um agente externo, um vírus, uma bactéria, um acidente, perturba o funcionamento, o tratamento remove ou neutraliza esse agente. Era como a mecânica de um relógio. Você identifica a engrenagem com defeito, a troca, e o relógio volta a funcionar. O problema é que seres humanos não são relógios. Em 1946, a Organização Mundial da Saúde publicou sua carta de fundação, e uma frase simples, quase discreta, mudou permanentemente a história das ciências da saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de afecções ou enfermidades. 3 palavras fizeram toda a diferença: físico, mental e social. A saúde deixava de ser um dado biológico para se tornar uma experiência humana. É uma mudança aparentemente simples, mas é como a diferença entre perguntar se um rio contém água e perguntar por onde esse rio está indo, o que ele atravessa, quem vive em suas margens. A medicina perguntava: há alguma doença presente? A nova pergunta era: como esse ser humano está vivendo? Em 1977, um psiquiatra americano chamado George Engel publicou um artigo que se tornaria um dos textos mais citados na história da medicina. Seu argumento era direto: não é possível compreender uma doença olhando apenas para a biologia. Todo adoecimento é o resultado da interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais. Nasceu o modelo biopsicossocial. Pense no infarto do miocárdio. O modelo biométrico vê uma artéria obstruída por placas de gordura. Correto, necessário, mas incompleto. Por que as artérias daquele homem específico acumularam placas? Porque ele fumou por 20 anos. Por que ele fumou? Para lidar com a ansiedade. De onde vinha essa ansiedade? De um trabalho que exigia produção constante sem nenhum reconhecimento. Em um casamento que havia perdido a intimidade, com um padrão de pensamento que transformava toda a diversidade em catástrofe. O infarto aqui não era apenas uma questão de colesterol, era também uma questão de existência. O modelo biopsicossocial é como enxergar o ser humano através de 3 lentes ao mesmo tempo, em vez de uma só. Uma lente para a biologia, o terreno, uma lente para a psicologia, o maquinista, e uma lente para o contexto social, os trilhos e o cenário por onde a vida se move. Tire qualquer uma dessas lentes e você perde dimensões essenciais da realidade humana.
E se o modelo biopsicossocial nos deu o mapa, foram as grandes abordagens da psicologia que nos ensinaram a lê-lo. Começamos então pelo lugar mais fundo. Existe uma dor muito específica que muitas pessoas conhecem. Não é a dor de uma fratura ou de uma infecção. É a dor de fazer algo que não queria fazer. De sentir algo que não sabe nomear. De repetir um padrão, no amor, no trabalho, nas amizades, que parece vir de algum lugar que você mesmo não conhece. Sigmund Freud, no final do século XIX, nomeou esse lugar. Chamou-o de inconsciente. A psicanálise parte de uma premissa radicalmente contra-intuitiva. O conflito psíquico não é um defeito de fabricação. Ele é inerente à condição humana. Desde que somos lançados ao mundo, atravessamos desejos que se contradizem, lutos que resistem a ser elaborados, medos que não encontram palavra. E o sintoma, a ansiedade crônica, a compulsão, a fobia, a somatização no corpo, não é apenas um erro do organismo. Para a psicanálise, o sintoma é uma mensagem. Imagine alguém que sempre desenvolve uma enxaqueca forte às sextas-feiras antes do fim de semana. A medicina pode oferecer analgésicos para essa pessoa. Mas a psicanálise pergunta: o que acontece com essa pessoa aos fins de semana? O que ela teme encontrar quando o trabalho para e o silêncio começa? Eliminar o sintoma à força sem tratar o conflito causal é como retirar o alarme de incêndio porque o barulho incomoda. Porém, você retirou o alarme de incêndio, mas o fogo continua lá. Então, o que Freud chamava de saúde? Em uma resposta, hoje famosa, disse que uma pessoa saudável deve ser capaz de duas coisas fundamentais: amar e trabalhar. Amar significa investir afeto no mundo real, em pessoas, projetos, no que acontece fora de si. Trabalhar significa canalizar energia vital em algo que gera sentido e inserção no tecido social. Não é a ausência do sofrimento, é a capacidade de amar e criar mesmo dentro do sofrimento. Donald Winnicott, pediatra e psicanalista inglês, foi ainda mais preciso. Para ele, saúde é autenticidade, é a capacidade de sentir que a própria vida é genuinamente sua. Muitas pessoas, ao longo da infância, aprendem a construir entre aspas, falso self. Uma fachada de adaptação para agradar o ambiente, os pais, as expectativas. Por fora funcionam bem, por dentro sentem um estranhamento profundo de si mesmas. Para Winnicott, saúde começa onde a capacidade de brincar começa. Não o brincar de criança necessariamente, mas o brincar com abertura ao improviso, à criação, à experiência genuína do momento. Jacques Lacan levou ainda mais longe. Para ele, a análise não visa eliminar o sintoma, visa transformar a relação do sujeito com esse sintoma. Saúde, no final de uma análise, não é chegar a um estado de paz ou plenitude, é aprender a saber fazer com o próprio sintoma. É deixar de ser governado cegamente pelas repetições inconscientes e ganhar alguma soberania sobre a própria história. Não a ausência de conflito, mas a capacidade de habitar o conflito com maior lucidez e com maior liberdade. Vale uma advertência importante aqui. A psicanálise não afirma que todo sintoma físico tem origem psicológica. Isso seria um reducionismo de outro tipo. O que ela oferece é uma escuta, um convite para que o sujeito possa compreender sua própria história com mais profundidade. Se a psicanálise mergulha na arqueologia do desejo, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, chega pelo outro lado. Ela pergunta: o que acontece no aqui e agora? Como você está interpretando os eventos da sua vida? Aaron Beck, psiquiatra americano, propôs nos anos 60 uma ideia que ressoa com o estoicismo antigo, especialmente com o filósofo Epicteto, que viveu há mais de 2.000 anos. O que nos perturba não são as coisas em si, mas a interpretação que fazemos delas. Para a TCC, o sofrimento desnecessário não nasce dos fatos, mas das lentes através das quais interpretamos esses fatos. 2 funcionários, por exemplo, recebem o mesmo feedback crítico do chefe. O primeiro pensa: preciso melhorar nesse ponto aqui. Um segundo pensa: sou um fracasso completo e nunca serei bom o suficiente. Lá vem o meu chefe dar bronca em mim de novo. O fato é o mesmo.
O sofrimento é completamente diferente. Essas interpretações automáticas nascem de crenças centrais formadas ao longo da vida, ideias profundas sobre quem somos, sobre o mundo, sobre o que podemos esperar. Quando essas crenças são rígidas e negativas, elas funcionam como filtros que distorcem toda a realidade. A saúde, na perspectiva da TCC, é flexibilidade cognitiva. É a capacidade de testar a realidade como um cientista testa uma hipótese, sem o otimismo ingênuo, que nega as dificuldades, mas também sem um pessimismo paralisante que transforma qualquer contratempo em catástrofe. E aqui entra um conceito importante, a autoeficácia, desenvolvido por Alberto Bandura. A crença na própria capacidade de agir, enfrentar e criar alternativas. Uma pessoa com boa saúde mental não é alguém para quem tudo corre bem. É alguém que, quando as coisas vão mal, acredita que tem recursos para atravessar. Repare a conexão surpreendente. 2000 anos depois de Epicteto, 2000 anos depois do estoicismo, a psicologia científica chegou à mesma intuição. Não somos apenas o que nos acontece, somos também, e principalmente somos, o que fazemos com o que nos acontece. Mas há uma pergunta que a psicanálise e a TCC não respondem completamente. Uma pessoa pode estar relativamente livre de conflitos inconscientes, pode ter pensamentos razoavelmente flexíveis e ainda assim sentir que está funcionando, mas não vivendo, que está presente, mas não inteira. É aqui que o humanismo e o existencialismo entram. Carl Rogers, fundador da abordagem centrada na pessoa, propôs que o adoecimento psíquico emerge de uma incongruência profunda, a distância entre quem somos de verdade e quem aprendemos a parecer para sermos aceitos. Saúde, para Rogers, é tornar-se uma pessoa de funcionamento pleno. Significa viver de forma autêntica, com aceitação de si mesmo, capacidade de estar presente no momento e abertura genuína à experiência. Pensa numa pessoa que escolheu a profissão que os pais aprovavam, o parceiro que a família valorizava, os valores que a sociedade recompensava. E que, aos 40 anos, acorda com a sensação de que nenhuma dessas escolhas foi verdadeiramente dela. Não há diagnóstico médico para esse tipo de sofrimento, mas ele é real, é um sofrimento. E, às vezes, é mais paralisante, inclusive, do que sintomas físicos. Abraham Maslow avançou nessa direção ao propor sua famosa hierarquia de necessidades, a hierarquia de Maslow, chegando ao conceito de autorrealização, a capacidade do ser humano de desenvolver plenamente seu potencial. Mas atenção, autorrealização não é sucesso, fama ou conforto material. É a capacidade de viver de forma coerente com o que se é e com o que se valoriza profundamente. Às vezes, a pessoa mais autorrealizada da sala não é a pessoa que é mais rica, é a mais honesta consigo mesma. É a que tem coragem de ser ela mesma. Saúde, então, não é apenas adaptação, é florescimento. Inclusive, florescimento é também uma tradução válida para a palavra eudaimonia. Inclusive, é bem mais interessante a palavra florescimento como tradução de eudaimonia do que felicidade. Né? Eudaimonia é uma palavra grega que geralmente a gente traduz como felicidade. Tá? Mas florescimento leva a uma compreensão bem melhor do que a eudaimonia quer dizer. Há uma diferença entre a árvore que sobreviveu ao inverno e a árvore que floresceu na primavera. Ambas estão vivas, mas o estado não é o mesmo. Você já sentiu uma dor de estômago antes de uma conversa difícil? Já teve insônia numa semana especialmente carregada? Já percebeu que sua dor de cabeça aparece quase sempre em momentos de grande tensão emocional? Isso não é coincidência. Também não é fraqueza. É o corpo fazendo o que o corpo sabe fazer quando a mente está sobrecarregada. A psicossomática é um campo que estuda exatamente isso, a relação entre processos psicológicos e manifestações físicas. Ela parte de uma premissa que parece simples, mas que tem implicações profundas. O ser humano possui 3 formas principais de processar e dissipar a sobrecarga emocional. A primeira é a linguagem, colocar em palavras o que se sente. A segunda é a fantasia, projetar imaginativamente soluções e sentidos. A terceira, quando as 2 primeiras falham, né, quando a linguagem falha e quando a fantasia falha, é o corpo. Quando não há espaço para dizer o que se sente, quando não há com quem falar, quando o sofrimento não encontra forma, ele encontra outro caminho
e esse caminho é a carne. Eu preciso ser bem preciso aqui, porque este é um ponto que gera muita confusão. Dizer que uma doença tem componente psicossomático não significa dizer que essa doença é imaginária, que é uma fraqueza, que a pessoa escolheu adoecer ou que é só coisa da cabeça. O sofrimento ali é real, a manifestação física é real, a dor é real. Inclusive, algumas doenças, mesmo não tendo um componente orgânico, possuem manifestações, né, possuem sinais e sintomas que, quando nós fornecemos o medicamento para resolver aquele sintoma, ele resolve, mesmo não havendo uma causa orgânica que justifique aquilo, né? O que é que a psicossomática está propondo aqui? Ela propõe que o corpo e a mente se comunicam de formas que a medicina clássica ainda está aprendendo a mapear completamente. E que, em alguns casos, cuidar do corpo, sem escutar a mente, é como limpar a fumaça sem apagar o fogo. Mas essa conversa entre mente e corpo, como é que ela funciona exatamente? O que acontece no nível celular quando uma emoção atravessa o organismo? Para isso, precisamos de uma ciência que surgiu nas últimas décadas e que pode ser o maior argumento científico já produzido contra o dualismo cartesiano, inclusive. A gente vai falar aqui de psiconeuroimunologia. Tá? Inclusive, há 15 anos atrás, quando eu fiz meu TCC em farmácia, ele tocou também, não foi em psiconeuroimunologia, foi psiconeuroendocrinologia. Eu falei, junto com meu colega, vamos ter em dupla, sobre a relação entre índice de cortisol, estresse e a síndrome da má digestão crônica. Tá? Mas aqui a gente vai falar de psiconeuroimunologia, a PNI, que é a ciência que estuda a comunicação entre os processos psicológicos, o sistema nervoso central, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Tá? Então, na PNI você também já inclui a parte do sistema endócrino. Em outras palavras, como que pensamos e sentimos conversa com as células do nosso corpo? O que a PNI demonstrou é algo que parece quase filosófico até você entender a biologia por trás. As células do sistema imunológico possuem receptores para neurotransmissores e hormônios do estresse. Isso significa que estados psicológicos podem modular diretamente vias neuroendócrinas e imunológicas. Parece confuso, né? Quando ficamos sob estresse crônico, seja por um trabalho exaustivo, uma relação destruída, um luto não elaborado, uma insegurança persistente, o eixo que conecta hipotálamo, pituitária e adrenal libera cortisol continuamente. O cortisol, em doses agudas, é útil e adaptativo, prepara o corpo para reagir. Mas quando se torna crônico, o organismo desenvolve algo chamado de resistência ao glicocorticoide. As células imunológicas param, nesse caso, de responder ao cortisol como uma espécie de freio. Sem o freio, elas produzem inflamação de forma contínua. É como um sistema de alarme que foi ativado por tanto tempo que os moradores se acostumaram com o barulho e pararam de investigar. O alarme continua soando, enquanto isso, o fogo vai se alastrando silenciosamente. Essa inflamação crônica de baixo grau é hoje associada ao envelhecimento celular acelerado, às doenças cardiovasculares, ao diabetes tipo 2, a doenças autoimunes e mesmo à depressão. Repare o que isso significa. Não é apenas uma metáfora dizer que estresse adoece. Tá? Isso a gente falou aqui do mecanismo do estresse. Né? O cortisol está diretamente relacionado ao mecanismo do estresse. É uma realidade imensurável ao nível molecular. E o contrário também é verdadeiro. Pertencer a uma comunidade acolhedora, ter laços afetivos profundos, sentir-se seguro, isso eleva coisas como a oxitocina, modula a amígdala cerebral, fortalece a resposta imunológica. Cuidar das relações é também, literalmente, cuidar da biologia. Uma palavra importante aqui. A PNI, a psiconeuroimunologia, é um campo de pesquisa robusto e em expansão, mas ainda em construção. Ela oferece fortes evidências de interação entre processos psicológicos e biológicos, mas não resolve todas as questões envolvendo causalidade. É um mapa valioso, mas não é um mapa completo. O que ela nos permite dizer com honestidade intelectual é: mente e corpo se influenciam diretamente, de formas que a biologia está começando a detectar. Separar completamente uma coisa da outra
é uma ficção clínica conveniente, não a realidade, tá? Porque corpo e mente se influenciam mutuamente. Quer você ache a mente, tem uma posição sobre a mente X, Y ou Z, tá? A psiconeuroimunologia vai demonstrar que existe uma influência mútua entre as duas coisas, tá? Tudo que percorremos até aqui, modelo biopsicossocial, né? Quase que não sai. A psicanálise, a TCC, o humanismo, a psicossomática, a psiconeuroimunologia, tem consequências práticas muito concretas. O psicólogo deixou de ser um profissional restrito ao consultório privado. Ele hoje está no hospital, no UTI, no ambulatório de oncologia, na estratégia de saúde da família, nos centros de reabilitação. E o seu trabalho ali é algo muito específico. Ele escuta o sujeito que a medicina frequentemente apaga ou não escuta. Imagina, por exemplo, um artesão que após um acidente perde a mobilidade de uma das mãos. Do ponto de vista biométrico, o caso é claro, fratura, cirurgia, fisioterapia alta. Mas o que significa para esse homem perder a mão que criava? A mão que era literalmente a sua forma de existir no mundo, de ser reconhecido, de encontrar sentido. A mão que ele ensinou o filho a usar. A medicina pode construir ali, reconstruir as conexões nervosas, mas somente a escuta pode ajudar a reconstrução de sentido daquela pessoa. Nos cuidados paliativos, onde a cura biológica já não é mais possível, o trabalho psicológico torna-se o coração do cuidado. O objetivo não é mais prolongar a vida a qualquer custo. É garantir que a vida restante seja vivida com dignidade, com presença, com a possibilidade de dizer o que precisa ser dito. Há uma frase que aprendi estudando esse campo que nunca me saiu da cabeça. A forma como as pessoas morrem permanece na memória de quem fica. Cuidar da morte com a humanidade é também cuidar dos vivos. O psicólogo no campo da saúde, então, cumpre 3 funções que nenhum outro profissional cumpre sozinho. Ele humaniza, devolvendo ao paciente a sua história ali no prontuário. Ele media, ajudando a equipe e paciente a se compreenderem mutuamente. E ele modula, ao oferecer escuta e reestruturação, reduz a ativação do eixo neuroendócrino do estresse, colaborando diretamente com a recuperação biológica. Bom, chegamos ao conceito que sintetiza tudo o que percorremos, qualidade de vida, que não é um conceito vago, é uma ideia com estrutura, com dimensões, com profundidade. A Organização Mundial de Saúde definiu qualidade de vida como a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores nos quais vive em relação aos seus objetivos, expectativas e preocupações. Repare, não é renda, não é exame normal, não é ausência de diagnóstico, é percepção, é relação, é o sentido que cada pessoa atribui à sua própria existência. 2 pessoas com o mesmo diagnóstico, a mesma renda, morando na mesma cidade, podem ter qualidades de vida completamente diferentes. Uma carrega a doença como uma sentença, a outra carrega como uma redefinição de prioridades. O que é que faz a diferença? A qualidade das relações que mantém, o sentido que essas pessoas encontram, a flexibilidade com que se adaptam, a comunidade que os suporta. Gosto especialmente de um modelo que organiza a qualidade de vida em 3 dimensões existenciais: ser, pertencer e tornar-se. Ser, o que eu sou, como eu habito meu corpo, o que me move por dentro. Pertencer, a quem eu estou ligado, onde me sinto parte de algo maior do que eu mesmo. E tornar-se, para onde eu estou indo, o que é que eu estou construindo, como eu me movimento em direção ao que importa. Uma vida saudável não é aquela que acumula conquistas externas, é aquela onde esses 3 movimentos, ser, pertencer e tornar-se, encontram algum equilíbrio em alguma direção. Mas é preciso ser honesto. Vivemos numa época em que todos esses movimentos estão sob pressão. A epidemia invisível da saúde mental, ansiedade, depressão, burnout, não é fraqueza pessoal. É o resultado de uma organização social que exige desempenho contínuo sem oferecer espaço de repouso. As doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e obesidade, não são apenas falhas individuais de disciplina. São também o produto de uma economia que vende alimentos ultraprocessados como se fosse elemento de verdade, de cidades projetadas para o carro e não para o corpo humano. O envelhecimento com dignidade, o acesso ao SUS no interior do país, o saneamento básico que ainda falta a milhões de brasileiros, esses são problemas de saúde que não têm solução no consultório privado. Tem solução na política.
Cuidar da saúde, então, é uma tarefa que exige responsabilidade individual e responsabilidade coletiva. É uma tarefa que pertence ao sujeito e ao Estado, a quem é a cidadania. Voltemos àquela pessoa do começo do episódio. Exames perfeitos, vida em colapso silencioso. Inclusive foi uma pergunta que eu fiz também lá nos episódios iniciais dessa série. Ao longo desse percurso, aprendemos o suficiente para responder com mais precisão. Ela não está saudável. Porque saúde não é o estado dos seus exames laboratoriais. É a qualidade da sua relação com a própria existência também. E essa qualidade depende de como ela se relaciona com o próprio corpo, com os próprios pensamentos, com a própria história, com as pessoas que ama, com o trabalho que realiza, com o sentido que consegue ou não consegue encontrar. A psicologia não tirou a saúde da medicina, ela ampliou o olhar das ciências biomédicas. Mostrou que o ser humano não é apenas um organismo, é uma história, uma consciência, uma rede de relações, um corpo que sente, um sujeito que interpreta, uma existência que busca sentido e que cuidar de si mesmo verdadeiramente exige escutar tudo isso. Então, ao terminar esse episódio, eu te deixo com uma pergunta diferente daquela que a medicina normalmente faz. Não como é que está seu corpo, mas como você está habitando a sua própria vida. Você está presente nela? Você tem espaço para sentir o que sente? Você tem alguém com quem falar de verdade quando o peso fica grande? Você está se movendo em direção ao que importa ou apenas está funcionando em piloto automático? Essas perguntas podem incomodar, mas o desconforto que elas causam é exatamente o tipo de sinal que vale escutar. Isso aqui foi mais um episódio do nosso Odisseia Filosófica. Aqui, filosofia não é decoração intelectual, é instrumento de vida. E se esse episódio foi útil para você, tem sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Deixa a sua avaliação no Spotify. Se ainda não me segue, segue também lá nas outras redes, no Spotify, no YouTube, lá no Instagram, Odisseia Filosófica. E nos veja no próximo episódio, onde continuaremos a explorar, com rigor e comunidade, a arte de viver. Até lá. Tchau, tchau.